tenho uma mensagem no coração para compartilhar com vocês. Out of Market. É a nossa série desse mês. E o conceito out of market, ele é um conceito que, quando veio ao meu coração, não veio como out of market, veio como Deus me chamando a falar um pouco sobre santificação com a igreja. Mas depois de algum tempo eu estava dando uma olhada no mercado imobiliário, na internet, e vi lá alguns imóveis que tinha exatamente essa descrição, out of market. Imóveis que um dia estiveram no mercado para vender, foram vendidos e agora estavam out of market. E eu, daí, um dia, já com esse tema da santificação no coração, fui inspirado pelo Espírito a essa expressão, porque eu sei que, às vezes, é mais fácil ficar na mente de vocês. E eu tinha essa expressão do mercado imobiliário. Mas, há algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga minha, da Ioná, e ela me perguntou sobre a próxima série, que seria essa, e eu falei para ela, dei um spoiler para ela, de que a próxima série seria sobre santificação, e que eu falaria sobre out of market. E ela disse, nossa, mas o que quer dizer isso? E o que vocês querem dizer com isso? E eu falei para ela. E quando eu expliquei para ela, ela falou, eu tenho uma história com isso interessante. Ela falou, eu namorei um americano no passado, hoje ela é casada. Ela disse, eu namorei um americano, e não deu certo o namoro, depois de algum tempo a gente terminou. Tempos depois a gente se encontrou. Ela falou, e quando a gente se encontrou, que eu cumprimentei ele me cumprimentou, a frase seguinte dele depois do cumprimento foi, eu estou out of market. Ela disse, eu não tinha perguntado nada, eu não estava dando bola para o cara, ele só era meu ex-namorado. Ela falou, mas eu fiquei, primeiro, impressionada com isso. Ela falou, eu fiquei com vontade de ter o contato da namorada dele atual, para ligar para ela e falar assim, você está de parabéns, esse cara é o cara, segura esse cara que está em extinção. Ela falou, por quê? Ela é uma menina simpática. E então ela falou assim, então eu estava ali, cumprimentei, sorrindo, e ele já falou logo, estou out of market, estou namorando, estou com alguém. E aí, quando ela me contou isso, eu falei, posso usar a sua história, eu poupo o teu nome? Ela disse, pode. E eu estou contando para vocês porque achei interessante isso. No Brasil, numa gíria popular, as pessoas dizem, estou na pista, os solteiros, estou na pista, quando está aberto a relacionamento. E ela mostrou para mim que essa linguagem também é usada no mundo americano, porque um americano falou para ela, eu estou out, não estou dentro não estou disponível. E eu gostei disso, e então o que é estar out of market no aspecto da vida espiritual? Porque tem o imóvel, tem essa questão relacional, que eu descobri esses dias com essa menina, e espiritualmente, o que é estar out of market? Eu quero ler com vocês Jeremias 52, é o último capítulo do livro do profeta Jeremias, capítulo 52, nós vamos ler o versículo 33 e 34 só. Não estamos ainda não, Wesley. Estamos lá na primeira ainda. Verso 33, verso 34. Desse modo, acharam Jeremias 52, 33? Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Amém. O
Quem era o Joaquim? Joaquim era um rei de Israel, de Judá. Ele foi o penúltimo rei de Judá, que reinou aos 18 anos de idade, por apenas 3 meses e 10 dias. Com 3 meses e 10 dias, ele se rebelou contra o rei da Babilônia, que já havia estado cercando Judá e já cobrando impostos. E ele se rebela dizendo, não vou pagar imposto para o rei da Babilônia. E aí o rei da Babilônia disse, não vai? Foi lá, destronou o rei Joaquim, com 3 meses e 10 dias de reinado, aos 18 anos de idade, levou ele prisioneiro para a Babilônia e o prendeu. 37 anos depois, o rei Joaquim sai da prisão. Já não é mais o rei que tinha prendido ele. Ele tinha morrido, o Nabucodonosor. Agora era o filho do Nabucodonosor, um cara de um nome estranho aqui, Evil Merodach. Evil. O cara já tem o mal no nome, né? E esse rei, Evil Merodach, que assume o reinado da Babilônia no lugar do Nabucodonosor, estou falando esses nomes meio esquisitos, mas não dorme não, eu já vou chegar lá. Esse cara liberta o rei Joaquim 37 anos depois e oferece para ele o que nós lemos no texto. Ele dá uma roupa nova para Joaquim, ele se livra das roupas de prisioneiro. Naquela época a gente já percebe que já deviam haver uniforme de prisioneiro, porque a Bíblia diz assim, tirou as roupas da prisão, e deu a ele também, ofereceu para ele pensão, um lugar à mesa e pensão enquanto Joaquim vivesse. E sabe o que o Joaquim fez? O Joaquim aceitou. Então, o que é estar out of market no aspecto da vida espiritual? Para eu falar do out, eu preciso considerar o antônimo do out. Qual é o antônimo de out? É in, não é? O antônimo de out é in. Muito bem. Então, quem não está fora do mercado, está dentro do mercado. Quem não está indisponível, está disponível. Então, a vida in e a vida out of market, o que é? A vida in é quando eu vivo sob total sujeição aos conceitos, valores e tendências do mundo. Enquanto que a vida out é quando o contrário acontece. A vida out é esse carinha que está em cima desse globo aí. Está pisando no mundo, mas o mundo não o tem, o mundo não o domina. O mundo não o detém, o mundo não o controla. Mas a vida in é quando o mundo te controla. E o Joaquim está sendo controlado. Pelo quê? Por uma pensão. Sabe o que é pensão? Pensão é um pouquinho de alguma coisa que você dá para o incapaz. Porque é isso que é pensão. De acordo com a lei, com o mundo jurídico brasileiro, quem são os incapazes? Os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes. A lei classifica assim, relativo e absoluto. Os relativamente incapazes são os jovens, 12 anos, 15, 17, até 18 anos. São relativamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? São as crianças. Deixa uma criança de 3 anos numa casa trancada, esteja certo, ela vai morrer. Absolutamente incapaz. E o Joaquim se contenta com isso, ele se contenta com a pensão. Por que ele se contenta com a pensão?
Porque esse homem tem preguiça. Porque esse homem está inteiramente sujeito a conceitos, valores e tendências do mundo. Esse homem está in, não está out. E o contrário, e ao mesmo tempo que o antônimo do out é o in, o contrário do Joaquim, que está in, nós temos quem na Bíblia que é o exemplo de alguém que está out? O Daniel. E por que eu estou usando Daniel? E por que o Espírito Santo me leva para a vida do Daniel? Porque o Joaquim foi o penúltimo rei de Judá, antes de Nabucodonosor invadir mesmo o Judá e levar todo aquele povo cativo para a Babilônia. 70 anos de cativeiro eles passaram na Babilônia. E o Daniel vai como? Daniel vai junto, como prisioneiro também. Chega em tempo diferente do Joaquim. Joaquim chega antes. Quando Daniel chega na Babilônia, o Joaquim já está preso. E ainda está preso. Mas Daniel, capítulo 1, versículo 8 de Daniel, diz o texto que ele colocou no coração não participar dos manjares da mesa do rei, decidiu não comer a sua comida, nem tomar do seu vinho. O Daniel é o tipo de pessoa que está out. O Daniel é o tipo de pessoa que os conceitos, valores e tendências do mundo não o dominam. O Daniel está dominado por outra coisa. Daniel é alguém que é guiado por Deus. É alguém que tem discernimento, e quando ele chega e vê a mesa do rei da Babilônia, do Nabucodonosor, ele coloca no coração dele dizendo: isso aí não pode ser algo que eu possa participar. Isso aí não é algo que Deus está permitindo que eu viva. Não quero. Sob quais penas, Daniel? Sob penas até de você ser morto. Não importa. Eu não quero comer. Eu não vou participar. Daniel se desfaz daquela possibilidade de participar daquela mesa. Porque Daniel é alguém que está out of market. O Joaquim, quando o novo rei assume e fala assim: ei, você quer uma oportunidade na vida? Quer sair da prisão? Participa da minha mesa. O que ele faz? Opa, que oportunidade! Participar da mesa do rei, me livrar da prisão, estou dentro. O Daniel nem rei era, ele era um nobre. A Bíblia mostra que ele estava dentro da categoria dos nobres de Judá. Mas ele não era rei. O Joaquim estava num nível maior do que Daniel. E o Joaquim, que tem um nível de rei, se contenta com algo tão pobre. E o Daniel, que não está na categoria dos reis, tem um comportamento de realeza. O Daniel não se vende, não se entrega a isso. Então, deixa eu falar com vocês algumas coisas aqui importantes. Quando e como o conceito do in é estabelecido? Porque talvez você esteja perguntando: tá bom, mas e o conceito desse in que tomou a vida de Joaquim? Quando é que ele tenta me conquistar e me dominar? Eu falo 3 conceitos para vocês. O primeiro: quando a gente substitui o tudo de Deus pelas pensões diárias. Sabe quando é que você está propício a ser dominado pelo mundo? Abraçadinho aí com o mundo, que nem esse coraçãozinho. Quando você resolve deixar de olhar por tudo que Deus pode fazer, que sim é incerto, é invisível, que exige fé, e você se vende pela pensão diária que você pode ver, que você pode enxergar, que você pode lutar para ter. É nesse momento que você se vende, que você substitui o tudo de Deus por pensões diárias. É nesse momento que o in está estabelecido em você, que você está in of market. Que você está dizendo para o mundo: estou disponível, pode vir a oferta que vier e eu vou abraçar. Pode mandar o que quiser, que eu topo.
Eu topo tudo. Eu estou em toda parada que vocês me mandarem. Pode mandar, porque eu estou pronto. É nessa hora. Porque nessa hora você substituiu o todo de Deus. Nessa hora você substituiu a provisão que Deus tem para você mesmo lutar pela provisão que o seu braço está insistindo em dizer que pode trazer para você. Quais são as pensões que estão batendo a porta do teu coração e da tua vida? Para dizer, dependa de mim, viva os meus conceitos, abrace os meus valores. E o todo de Deus? O todo de Deus você não está vendo. Então é melhor não esperar no todo de Deus e se garantir com as pensões diárias. Foi o que Joaquim fez. Se garanta com as pensões diárias. Não substitua o tudo de Deus. Não tome decisões sem perguntar para Deus. Não abra um negócio sem ouvir Deus. Não se associe a nada nem ninguém sem buscar conselho de Deus. O melhor ainda vem das mãos do Senhor. O salmista escreve dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a constroem. A diferença na tua vida não está naquilo que você faz, naquilo que o mundo promove, mas está naquilo que Deus promove, naquilo que Deus faz na nossa vida. Em segundo lugar, o conceito do in é estabelecido quando a gente troca status sem trocar identidade. Porque o Joaquim se livra das roupas da prisão, não se importando com a sua identidade. Sabe por quê? Porque ele está preocupado com status. As roupas da prisão fazem dele, denunciam ele como um prisioneiro. Se ele está livre da roupa da prisão, está tudo bem. Ele está livre. Engano, lê do engano. Ele está livre da roupa da prisão, mas ele continua sendo um prisioneiro. Porque ele é um hebreu preso na Babilônia. Ele é um hebreu a serviço como escravo de um rei babilônico. Isso também é prisão. E sabe com o que ele está se importando? Com o status. É com isso que a gente se importa mais, não é? Ou é isso que o mundo, ou quando a gente está in of market, que o mundo anuncia para a gente? Se importe com o que... com o seu status. E a minha identidade, a sua identidade, que se lixe. O que vale é o carro que você vai dirigir, o que vale é a casa que você vai morar, o que vale é os amigos que você vai ter, as posições que você vai conquistar nessa vida. E o que eu sou diante de Deus, o que você é diante de Deus, pouco me importa, é o que o mundo está dizendo. É isso que o Joaquim faz. Ele acha que trocou de roupa e se livrou do problema. Ele troca de roupa e continua escravo. Ele resolve o problema do status, mas ele não resolve o problema do caráter, o problema da identidade. Ele é um rei prisioneiro. Ele é um ex-rei. E sabe qual que é o problema da gente trocar e se apegar ao status e não se apegar à identidade? Sabe qual que é o problema? É a gente ficar disfarçando os problemas que tem e não ir a Deus com eles. E não resolvê-los ao pé do altar, ao pé da cruz. E a gente vem como está e continua como está. E a gente vem caloteiro e continua caloteiro. A gente vem mentiroso e continua mentiroso. Porque o que importa é o meu status. A minha identidade, pouco importa. Não, para Deus a tua identidade é mais importante do que o teu status. Sabe por quê? Porque esse povo foi 70 anos escravo lá na Babilônia.
Sabe o que era isso? Era o tempo que Deus tinha determinado. Deus tinha falado, vocês ficarão escravos 70 anos. Sabe o que ele tinha que ter feito? Eu sou prisioneiro, prefiro ficar na prisão, porque eu vou esperar a redenção de Deus. Um dia Deus vai me tirar dessa situação, e eu não vou perder a minha identidade em Deus por causa do meu status. Eu vou guardar a minha identidade, não importa o status que eu esteja. Eu vou guardar a minha identidade, não importando o status que eu viva. O meu status pode ser de prisioneiro, mas a minha identidade vai continuar de servo do Altíssimo. Eu vou continuar como ungido de Deus. Ele devia ter feito isso, Joaquim, porque ele podia ter dito, ó Nabucodonosor, ou então, ó Evil-Merodach, você pode me prender por 70 anos, mas está determinado por Deus que depois de 70 anos eu serei livre. E eu quero a liberdade de Deus, eu quero o agir de Deus, eu não quero aquilo que o status está querendo me oferecer. Então, eu estou in of market quando eu troco e quando eu me preocupo com o status e não com a identidade. Terceiro lugar, eu estou in of market quando a cobiça e a ostentação passam a ser o meu objeto de amor. Por que objeto de amor da cobiça e da ostentação? Porque todos nós cobiçamos e todos nós ostentamos. É natural do ser humano. É natural. Uma vez que você tem impulsos na sua vida física, e uma vez que você tem olhos, é natural você cobiçar as coisas. Uma vez que você tem uma natureza autopreservativa, é natural que você ostente. Mas existe uma diferença entre existir uma tentação, uma cobiça e uma ostentação dessa cobiça e dessa ostentação ser um objeto de amor. Porque é o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, disse João. Porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação da vida, ou a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então João está alertando, não ame isso, não coloque o coração nisso. Porque os seus olhos veem as coisas boas e querem, natural. Agora, quando você permite que o amor seja colocado por aquilo que os seus olhos veem, aí você está in of market. Porque os nossos olhos veem as coisas boas e fazem o quê? Desejam. Desejam ou não desejam? Naturalmente. Vai olhar, vai me dizer que quando você está rolando lá no feed do teu Instagram, você olha uma receita, você fala, meu Deus, esse camarão aos 4 queijos aqui, ai Jesus, eu tenho uma pasta salva no meu Instagram só de comida, de receita. Ontem à noite eu fiz uma. Comecei a virar cozinheiro agora, gente. Você passa em frente a um palacete, uma mansão, o que você faz? Você não é besta? Você fala, meu Deus, eu queria morar nesse lugar. Ninguém quer morar em barraco. Só que quando isso se torna um objeto de amor, a ponto da gente se acabar, se destruir por isso, a gente está in of market. A gente está fora do plano de Deus. A gente está abraçado com o mundo. E, inclusive, esse mesmo João fala o seguinte, que o amor do Pai não está sobre quem ama o mundo. Vamos ver? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
olha só, esse Deus com amor universal consegue fazer, em algum momento, uma seletividade, uma seleção em dizer, não amo você. Quando Deus não me ama? Quando o meu amor está pelo mundo. E eu quero ir para frente. Porque existe agora o conceito que é, quando eu estou in, a gente viu esses três, e quando eu estou out, como e quando o conceito out é estabelecido? Em primeiro lugar, quando não nos vendemos as pensões, por causa da herança que temos. E aí Daniel responde isso. Daniel não está interessado na pensão na mesa do rei. Daniel sabe que é herdeiro de uma bênção, de uma promessa, de um cuidado de Deus. A sua vida naquele momento não faz sentido. Mas ele sabe que diante de Deus existe todo o sentido, porque Deus é soberano. Daniel consegue entender esse quesito da soberania. Se a gente entender melhor o quesito da soberania de Deus, a gente vai ser muito mais feliz. A gente não vai ter ansiedade, porque ansiedade é quando eu começo a não enxergar a soberania de Deus na minha vida. Então parece que o contexto da minha vida, parece que o dia a dia, o que está acontecendo momentaneamente, Deus não está ali. E aí é nesse momento que eu estou ansioso. É nesse momento que você fica doido, ansioso demais. Sabe por quê? Porque você não consegue ver Deus, você não consegue ver a herança, e você só fica pensando na maldita pensão. Como e quando o conceito out é estabelecido? Em segundo lugar, quando a nossa identidade é única em qualquer lugar, não importando o nosso status. O Joaquim está importado, está preocupado com o status e não está nem aí para a identidade. Daniel não. Daniel sabe que a identidade dele é única, não importando o status dele. Ô Daniel, você é um prisioneiro. Não, eu estou prisioneiro. Eu sou filho do Altíssimo. Deus está comigo. Ô Daniel, se você parar de orar, vão te jogar na cova. Não, orar faz parte da minha identidade. Adorar meu Deus, servir meu Deus, faz parte da minha identidade. Eu não deixo, ainda que eu vá para a cova, Deus vai comigo, mas eu não deixo a minha identidade. Por que a gente se apega tanto ao status? Já disse alguém que o manter o status, a pessoa que quer viver por status, é aquele tipo de pessoa que compra aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem ele não gosta aquilo que ele não é. Ou para quem não gosta dele. Status é isso. Me preocupar com status é eu comprar alguma coisa que eu não preciso, com dinheiro que eu nem tenho, para mostrar para quem eu não gosto aquilo que eu não sou. Identidade é aquilo que eu sou de verdade, não obstante o quadro exato em que eu estou vivendo. Você pode estar no meio de uma Babilônia, escravizado. Se você está em Cristo, você consegue se sentir livre. O apóstolo Paulo está preso em Roma, e enquanto ele está preso, ele age como alguém que é livre e como alguém que liberta os homens da escravidão do pecado, da morte, da desgraça. Paulo é um homem que mesmo preso consegue ser e viver livre. A gente não. A gente, não é que a gente não, é que o in of market, não. O in of market, se ele está vivendo pobreza, ele já declara miséria, ele já se sente um desgraçado, um miserável. E o out of market, se ele está passando por um momento difícil, ele consegue dizer como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele consegue dizer como salmista, eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão.
nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele consegue viver isso. Ele consegue olhar com esperança, ele consegue olhar e ver um quadro geral de que Deus é um Deus que cuida da identidade dele. E em terceiro e último lugar, como e quando o conceito out é estabelecido, quando nada tem sentido, se não estivermos vivendo o todo de Deus, ou o todo que Deus preparou para nós. Você sabe quando você cai na real, você quer passar no teste, você quer passar no raio-x de Deus hoje, para saber se você está in of market ou out of market, espiritualmente falando? É aqui. Quando nada tem sentido, se você percebe que não está vivendo o todo que Deus preparou para você. Você pode estar vivendo a maior prosperidade da vida, se você não estiver vivendo a vontade de Deus, você diz assim, meu Deus, minha vida não tem sentido. É aí que a gente sabe que está out. É aí que a gente sabe que está separado do mundo, que a gente não está em amizade com o mundo. Agora, quando a gente está, não importa o que é de Deus, o que importa é que está dando certo. Eu vou dizer uma coisa para você, não são todas as portas que se abrem para a tua vida que é sinal de que Deus está abrindo. E nem todas as portas que se fecham é sinal de que foi Deus quem fechou. Então, tome muito cuidado. Porque portas se abrem diariamente na nossa frente. E nem sempre é Deus que está abrindo. Então, não seja o alegrão que viu uma porta aberta e já cai para dentro. Procure sentido espiritual na porta que se abre. Procure sentido espiritual na porta que se fecha. Porque Deus tem sentido espiritual, tanto na porta que abre, quanto na porta que fecha. Procure discernimento. O Salmo 137, do verso 1 ao 6, é o salmista lamentando uma coisa. É o mesmo contexto, é Judá presa na Babilônia. E sabe o que acontece no Salmo 137, 1 ao 6? Grava aí depois, para você ler na sua casa, para você meditar. É um dos salmos mais incríveis, é um dos salmos que eu tenho mais a fixação por ele, por detalhes que existem ali. Porque o salmista começa dizendo, quando os nossos captores nos viram, as nossas harpas estavam penduradas nos salgueiros, em árvores, chamadas salgueiros. Eles penduraram as harpas. E aí ele disse assim, os nossos captores diziam para nós, cantem-nos uma canção de Sião, cantem-nos uma canção que vocês cantavam lá quando vocês estavam em Jerusalém, em Israel, alegres nas festas de vocês. Vocês não são tão festeiros, cante-nos agora. Sabe qual que é a resposta deles, dos israelitas? Eles estão dizendo assim, como nós poderíamos cantar se nós estamos distantes do lugar que Deus preparou para a gente? A vitória desse povo está nesse grupo de pessoas aqui do Salmo 137. Sabe por quê? Porque a derrota nossa é quando a gente consegue cantar no meio do lugar onde Deus não quer a gente. A nossa derrota é quando a gente consegue se alegrar, se satisfazer e dizer, está tudo bem, num lugar onde Deus não nos plantou. Numa situação em que Deus não tem compromisso algum. Em que Deus não nos chamou para viver, em que Deus não nos colocou e a gente está lá cantando, estou feliz, estou alegre e está tudo certo. Não! Israel disse, eu me nego. Eles disseram, se eu me esquecer de Sião, do que Deus faz em Sião, que a minha destra e a mão direita para o judeu era muito mais do que um serviço, do que ter um braço. A mão direita para o judeu é a honra, é a bênção. Se ele não tem a mão direita, ele não tem honra, ele não tem bênção. Ele está dizendo assim, que a minha destra perca o seu vigor.
que a minha língua colhe no céu da minha boca, se eu me esquecer de Sião, se eu me esquecer do que Deus faz, quando nós estamos reunidos em Sião, na presença dEle. Ele está dizendo, sabe qual que é o resumo disso? Ele está dizendo, a minha vida só tem sentido se eu estiver vivendo os propósitos de Deus. A tua vida só tem sentido se você estiver vivendo os propósitos do Senhor. Se não estiver vivendo os propósitos do Senhor, não tem sentido. Pode estar coberto de ouro, se você não estiver vivendo os propósitos de Deus, a sua vida não tem sentido. A nossa vida só tem sentido quando a gente está sabendo, ciente que nós estamos na direção do Senhor. A nossa vida só tem sentido quando a gente tem essa certeza de que Deus está conduzindo-nos. Eu encerro dizendo que Out of Market é o lugar de Deus para a gente. Fuja do in of market. E olha o que está escrito em Gênesis capítulo 19, versículo 17. É o anjo que visita o Ló para tirá-lo de Sodoma. E o anjo traz uma mensagem para Ló, e a mensagem do anjo para Ló é a mensagem de Deus para nós hoje. Essa mensagem é atual, é Deus falando, olha, eu quero você out. Porque o anjo está dizendo para Ló, Ló, eu quero você out. E olha o que o anjo fala, fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar algum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Sabe o que Deus está querendo dizer para a gente? É que não existe escolha para você. Não existe bênção fora da escolha de Deus. A escolha de Deus é saia. Out of market. Fora do mundo. A escolha de Deus é fuja do mundo. E é fugindo do mundo, é fora do mundo, que você tem a bênção do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês hoje de manhã, porque eu creio que Deus está nos chamando e dizendo, fuja. Deus te trouxe aqui hoje, para você de uma vez por toda, deixar o domínio do mundo, sair, se desprender, fugir, e estar out of market, de uma vez por todas, romper com o mundo, romper com as coisas dessa vida, romper com a carne, e dizer, eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, só tem sentido em Cristo, só tem sentido em Deus, só tem sentido nos planos de Deus. Não dá mais para a gente ficar indeciso, não dá mais para a gente ficar, ora aqui, ora ali, não dá mais para a gente perder tempo. A ordem de Deus é, fuja, sai, o teu lugar é out of market. Quando o mundo, quando as tentações, quando as concupiscências, as cobiças, os desejos teus, dos teus impulsos, dos teus olhos te chamarem, você tem que ter uma placa aí em você, eu estou disponível, eu estou out of market, eu não estou mais disponível. Mas você estava disponível até ontem, mas hoje Deus me visitou, e hoje Deus mudou a minha vida, hoje Deus mudou o meu status, agora eu estou out. Mas você estava tão barato no mercado, e você vai dizer agora, nem no mercado eu não estou mais à venda, porque agora eu estou vivendo o propósito de Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, eu quero orar e profetizar sobre a sua vida hoje de manhã. Eu quero que você nessa manhã tenha o seu tempo em que você faça decisões no Senhor, em que você tome atitudes, em que você faça entregas e diga, Senhor, eu quero estar out, eu não quero mais estar pertencendo a esse mundo, a esse sistema, eu não quero estar dominado sobre isso. Eu estou decidido, Senhor, em entregar, eu estou decidido em me render, eu estou decidido em sair de uma vez por todas para viver o teu propósito. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor,
querido e essa querida que hoje entrega tudo no teu altar para sair, Senhor, para passar a viver uma vida indisponível de um mundo que tenta seduzir, que tenta destruir. E nós não seremos os Joaquins desses dias, nós seremos os Daniéis dos dias de hoje. Nós seremos os Daniéis, Senhor. Não importa os nossos status, nós viveremos na identidade que o Senhor nos deu. E a nossa identidade é de filhos, é de ungidos, é de servos. A nossa identidade é essa, Pai. Recebe a vida dos teus filhos. Perdoa aqueles